Se tem algo que mexe com a emoção do torcedor brasileiro, é ver um novo talento despontando com a camisa da seleção. E foi exatamente isso que aconteceu no Maracanã, no jogo contra o Chile, quando a equipe comandada por Carlo Ancelotti mostrou sua força e venceu por 3-0, diante de um estádio lotado e uma atmosfera que parecia final de Copa do Mundo. O grande destaque não foi apenas o placar, mas sim a atuação de um garoto que já vinha chamando atenção no futebol europeu. Estevão, atacante do Chelsea, que marcou o primeiro gol da seleção na partida e roubou a cena de uma forma que ninguém esperava. O futebol tem dessas histórias mágicas em que o talento explode diante dos olhos de milhões de pessoas. E nesse caso, a reação foi imediata. Torcedores, jornalistas, ex-jogadores e até rivais se renderam ao talento do menino, que com apenas 17 anos transformou uma simples noite de eliminatórias em um espetáculo inesquecível. Mas afinal, como foi esse jogo? O que fez Estevão se destacar tanto? E como o mundo reagiu ao show do jovem brasileiro? Essas são as perguntas que vamos responder ao longo deste texto, que promete detalhar cada nuance dessa noite mágica. Prepare-se, porque a história de Estevão com a seleção brasileira está apenas começando, e a estreia com gol no Maracanã contra um rival histórico pode ser o início de uma trajetória lendária. A seleção brasileira entrava em campo pressionada para mostrar evolução sob o comando de Ancelotti. Depois de semanas de expectativa, os torcedores queriam ver se o trabalho do técnico italiano já trazia resultados palpáveis. O jogo contra o Chile, tradicional adversário sul-americano, era visto como um teste de fogo. E foi nesse ambiente que Estevão apareceu como titular, gerando curiosidade e ansiedade entre os torcedores. Muitos se perguntavam: será que o jovem do Chelsea, recém-chegado ao futebol europeu, conseguiria aguentar a pressão de vestir a camisa da seleção em pleno Maracanã? Será que teria maturidade para brilhar em um jogo de eliminatórias? As respostas vieram em forma de talento e personalidade. Depois do gol de Estevão, a seleção não diminuiu o ritmo. O time de Ancelotti soube controlar a partida, demonstrando maturidade tática e intensidade. O segundo gol veio ainda no primeiro tempo, após uma bela jogada coletiva. No segundo tempo, já com mais tranquilidade, o Brasil fechou o placar em 3-0, confirmando uma vitória sólida. Mas, mesmo com 3 gols no placar, era evidente que o nome da noite era um só: Estevão. A cada toque na bola, o jovem mostrava categoria. Seus dribles curtos, sua visão de jogo e sua ousadia lembravam grandes craques que já brilharam com a amarelinha. Dentro do Maracanã, a torcida enlouqueceu. A cada vez que Estevão pegava na bola, os gritos de incentivo aumentavam. No final da partida, quando foi substituído, recebeu uma ovação de pé, algo raro para jogadores tão jovens em sua estreia. Nas redes sociais, o nome de Estevão rapidamente virou um dos assuntos mais comentados no Brasil e no mundo. Muitos torcedores declararam que estavam testemunhando o nascimento de uma nova estrela. Comparações com lendas do passado começaram a surgir, embora ainda de forma cautelosa. Afinal, não é qualquer um que estreia com gol no Maracanã em jogo oficial da seleção. Se no Brasil a festa foi grande, no exterior não foi diferente. Os principais jornais esportivos da Europa destacaram a atuação de Estevão. Manchetes na Inglaterra exaltaram o talento do jogador do Chelsea, destacando que o clube londrino havia acertado em cheio ao apostar em sua contratação. Na Espanha, alguns veículos ressaltaram que o futebol europeu poderia estar diante de uma futura estrela mundial. Na Itália, os jornais esportivos destacaram a capacidade de Ancelotti em lançar jovens talentos e dar confiança para que brilhem. E na América do Sul, rivais históricos reconheceram o talento do brasileiro, alertando para o que está por vir nas próximas eliminatórias. É impressionante como um jogo pode mudar a percepção de todos. Até ontem,
Estevão era visto como uma promessa do Chelsea, um jovem cheio de potencial. Hoje, depois de seu show contra o Chile, já é tratado como realidade. E quando o mundo se rende dessa forma, é porque há algo especial acontecendo. Torcedores de diferentes países comentaram sua atuação. Vídeos do gol viralizaram em todas as redes sociais e a imprensa internacional começou a fazer projeções sobre seu futuro. Alguns chegaram a questionar se estamos diante do próximo grande ídolo da seleção brasileira, alguém capaz de liderar a equipe nos próximos anos. A repercussão não se limitou à seleção. O Chelsea, clube onde Estevão atua, também foi beneficiado. Nas redes sociais do time inglês, milhares de torcedores brasileiros passaram a interagir, comemorando o desempenho de seu jogador com a seleção. O nome de Estevão ganhou projeção global e seu valor de mercado disparou após o gol no Maracanã. Para o próprio jogador, essa noite pode ser considerada um divisor de águas. Afinal, vestir a camisa da seleção e marcar em sua estreia é algo que pode acelerar sua consolidação como titular em seu clube e abrir portas para uma carreira de protagonista no cenário mundial. Outro ponto fundamental foi a postura de Carlo Ancelotti. Em entrevista após o jogo, o técnico não poupou elogios ao jovem atacante. Segundo ele, Estevão mostrou personalidade, disciplina tática e qualidade técnica acima da média. Ancelotti destacou que, apesar da pouca idade, o jogador soube lidar com a pressão e teve maturidade para aproveitar sua oportunidade. Essas palavras do técnico italiano foram suficientes para aumentar ainda mais a expectativa em torno do futuro de Estevão. Afinal, Ancelotti é conhecido por trabalhar com grandes craques ao longo de sua carreira, e o fato de valorizar tanto o garoto é um sinal claro de que o vê como peça importante no projeto da seleção. O mundo reagiu de forma unânime. Estamos diante de um talento raro, que pode se tornar protagonista não só no Chelsea, mas também na seleção brasileira nos próximos anos. É claro que o caminho ainda é longo, que haverá desafios e obstáculos, mas o primeiro passo foi dado com brilho, coragem e confiança. E agora, cabe a todos nós acompanhar essa trajetória. Será que Estevão se tornará o próximo grande ídolo do futebol brasileiro? Será que seu gol contra o Chile será lembrado como o início de uma era? E, principalmente, até onde esse talento pode levar a seleção? Deixe sua opinião nos comentários, porque uma coisa é certa: depois do show de hoje, ninguém mais vai olhar para Estevão da mesma forma. O mundo inteiro já sabe seu nome. Valeu e que Deus te abençoe!